Freire, por favor, me traz um copo com água aí que... Glória a Deus. Vamos precisar, irmã. Glória a Deus. Vamos precisar de uma água hoje. Amém? Amado, você conseguiu encontrar aí primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo de número 1? Amém. Não tenho pressa não, pode procurar aí que a gente vamos ler juntos. Está lá depois de Filipenses, vai folheando aí a Bíblia aí, que uma hora você vai encontrar. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém? Se parar de folhear a Bíblia aí, deve ser porque encontrou, amém? Glória a Deus. Se não encontrou, a gente vai esperar, meu irmão. A gente vai ter que ler junto. Já que vocês falaram que gostam de palavra, então vocês têm que acompanhar a leitura. Amém? Talvez a tradução da minha Bíblia possa estar um pouco diferente da sua. Primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 6, diz assim, ó: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com Alegria. Só tem como acompanhar a leitura? De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo. Assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Resultado é que não temos mais necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como vocês se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Capítulo de número 2, versículo de número 1. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus, em meio a muita luta, pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus, para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Amém? Depois voltaremos ao texto. Irmãos, Paulo tinha sido rejeitado em Filipe. Lemos aqui que lá ele foi insultado, lá ele foi enfrentado, vamos dizer assim. E a Bíblia diz que houve dificuldade para se pregar o Evangelho naquela cidade. Houve uma resistência, porque o Evangelho, irmão, aonde ele chegar, ele sempre vai ter resistência. Sabe por quê? Porque há um combate, porque o Evangelho que ele tem que me confrontar e te confrontar, e todo confronto exige o quê? Resistência. Então nem sempre aonde o Evangelho vai ser pregado, irmão Tiago, as pessoas vão receber de bom grado, porque as pessoas querem até receber os bens que o Evangelho traz, as pessoas até querem receber
as bênçãos que o Evangelho traz, mas elas não querem receber a renúncia que o Evangelho exige. Por isso vai haver resistências. Por isso que muitas das vezes, quando nós vamos falar do Evangelho para alguém, há uma resistência. Porque existe o Evangelho dizendo que Deus me aceita do jeito que eu sou, mas não vem falando que Deus também reprova que eu permaneça como eu esteja. O Senhor Ele pode me aceitar do jeito que eu estou, mas Ele não vai me aceitar que eu permaneça do jeito que eu cheguei. E infelizmente, nos dias de hoje, existem pessoas que estão dentro da igreja, mas estão sendo resistentes à palavra. Sabe por quê, irmão? Hoje, para você ter um culto cheio, você precisa colocar um tópico na mensagem. Quarta-feira profética. Mas as pessoas não vêm por causa da palavra, vêm por causa do tema. Eu vou lá porque lá é profético. Se é profético, Deus vai abrir a porta. Se é profético, Deus vai curar. Mas as pessoas não vêm na intenção de receber a palavra. E Paulo vem falando que enquanto ele teve problema em Filipe, em Tessalonicenses, eles receberam a palavra com alegria. O que nós podemos aprender? Que nós não devemos desistir. Aonde está tendo resistência para a palavra, Deus vai nos levar onde as pessoas vão dar ouvido para a palavra. Enquanto tem gente que está sendo resistente à palavra, o Senhor está falando, tem gente que está sendo sedento pela palavra. E a Bíblia vai dizer, olha que interessante, Paulo vem dizer assim, de fato vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Aleluia. Amados, as pessoas têm que olhar para mim e para você e ver nós como os imitadores de Cristo. Aí uma pergunta para mim e para você nesta noite. As pessoas quando olhem para mim e para você, o que elas entendem quando elas olhem para nós? Será que de fato nós estamos transmitindo isso? Será que as pessoas ao olharem para mim e para você e falam assim, eis que eu vejo aí um homem e uma mulher que está imitando a Cristo? Porque existem umas pessoas que dizem assim, não segue a mim não, segue a Jesus. Não me tira como exemplo não, é Jesus. Irmão, nós somos exemplos. As pessoas têm que olhar para mim e para você e ver exemplos, e bons exemplos. A Bíblia diz que quando Eliseu estava indo ao templo, ou ao templo não, estava indo ao monte, havia um casal que só olhava. Eliseu não falava que ele era crente. Eliseu não andava com a Bíblia debaixo do braço, vamos dizer assim. Mas o comportamento de Eliseu fez com que aquele casal ia olhar e falasse assim, eis que vejo aí um santo homem de Deus. As pessoas vão me reconhecer e te reconhecer como verdadeiros imitadores de Cristo, não é pela Bíblia que eu levo, não é pelas vestes que eu carrego, mas é pelo meu comportamento. Porque tem muita gente levando a Bíblia, tem muita gente usando terno e gravata, mas o seu comportamento não condiz nada com Cristo. Compra, não paga. Pega emprestado, não devolve. É caloteiro. Eu falei, amado, você quer ouvir a palavra? Você gosta de ouvir a palavra? Só que o interessante é que a Bíblia vai dizer que essa igreja de Tessalonicenses foi uma igreja modelo. Foi uma igreja a qual Paulo diz assim, vocês se tornaram modelo. Você sabe por que pessoas vêm aqui, amados? Não é porque nós é melhor do que ninguém, é porque elas conseguem enxergar o modelo da igreja de Cristo aqui. E isso não é para minha glória nem para a sua glória, é para a glória de Deus. Não é porque o pastor Nailton é bonito, não é porque os obreiros são educados, não. Isso é por causa da glória de Deus. É porque é uma igreja que recebe a palavra. Então nós precisamos entender que para nós nos tornarmos modelo, nós precisamos receber a palavra. Porque olha o que Paulo diz: muito sofrimento receberam a palavra com alegria. Eu posso estar sofrendo, mas a palavra eu tenho que receber com alegria. Imagina você está sofrendo, você chega no médico, o médico te dá uma injeção, você sai de lá como? Alegre, porque você chegou lá
lá sofrendo. E quantas das vezes nós chegamos na igreja sofrendo, só o bagaço, e o Senhor vem nos dar uma palavra e nós recebemos ela com alegria, e nós somos levantados. Porque, amados, não existe remédio melhor do que a palavra. O louvor é maravilha, é bênção, mas não se compara com a palavra. E olha o que Paulo diz: com muito sofrimento receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim tornaram-se modelo tanto para os crentes da Macedônia, como a Caia, como todos os outros. Nós temos que nos tornar exemplo um para os outros, meu irmão. Eu tenho que olhar para você, André, e falar assim: eu quero ser igual a André. Eu tenho que olhar para você, irmã, e quero ser igual a você. Não é inveja, é porque eu estou vendo Cristo nela. Vocês precisam olhar para mim, e eu tenho que ter um modelo de Cristo em mim. E vocês olham assim: não, eu quero ser igual ao Cristiano. Quando a gente fala querer ser igual, não é querer ser melhor, porque dentro da igreja não pode haver competição, porque aqui nós somos todos iguais, apenas Deus usando cada um da sua forma, cada um segundo a necessidade da obra. Deus vai usar um para o louvor, Deus vai usar um para a palavra, Deus vai usar um para evangelizar, Deus vai usar um aqui para cuidar, e assim a obra vai fluindo, vai andando. E ele está dizendo assim aqui, ó: e vocês se tornaram modelo. Agora você imagina, amados, a que ponto chega essa igreja, a que nível chegou essa igreja, de Paulo olhar e falar assim: ó, vocês se tornaram modelo, exemplo a ser seguidos. E olha o que diz aqui, ó: porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor. A mensagem do Senhor para o mundo vai partir de mim e de você. A mensagem que a nossa casa precisa ouvir parte de mim e de você. Muitas das vezes nós queremos que Deus envie alguém lá, aí o Senhor está falando: vai partir de você. Vai partir de você. Você é o modelo que eles precisam enxergar dentro da sua casa. Você é o exemplo de Cristo que eles precisam enxergar dentro da sua casa. E às vezes Deus está falando: Senhor, manda alguém de fora. E o Senhor está falando: mas você já está aí. Porque partindo de vocês, e olha que interessante, ó, não somente isso, mas também por toda a parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Amados, quem conhece esse ministério aqui e sabe o que nós estamos fazendo lá, tem gente que olha para nós e fala assim: realmente vocês têm fé. E vou te falar algo: Deus permite algo sobre a minha e a sua vida, sabe para quê? Não é porque Deus é ruim conosco, não é porque Deus não gosta da gente, não, é simplesmente por um motivo: para que a nossa fé seja conhecida. Quando jogaram aqueles jovens na fornalha de fogo, Deus poderia ter impedido ou não? Sim. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, Deus poderia ter impedido ou não? Sim. Quando José foi vendido para o Egito, Deus poderia ter impedido ou não? Sim. Por que Deus não impediu? Para mostrar, para fazer com que a fé deles fosse conhecida. Aleluia. Tanto que chegou um ponto que o rei falou assim: ó, a partir de hoje nós vamos ter que seguir o Deus de Isaac, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então Deus permite algo na minha e na sua vida, que às vezes nós olhamos e falamos: Deus não está prestando atenção nisso. Não, meu irmão. É só para que a nossa fé seja reconhecida, é só para que a nossa fé seja movimentada, conhecida. Olha o que diz aqui, ó. O resultado aqui, ó, não somente isso, mas também por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso.
eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos. Olha que interessante, aquele povo, aqui a gente vê o que? Uma transformação. Um povo que adorava ídolos, deixou de adorar ídolos para adorar somente a Deus. Um povo que servia a outros deuses, deixou os outros deuses para servir o único Deus. Então, amado, não existe evangelho sem transformação. Não existe evangelho sem transformação. Um evangelho que não exige de mim e de você transformação não é evangelho. É apenas palavras que vai me confortar, que não vai me confrontar. E o evangelho é confronto, não é conforto. Tem muita gente achando que vai vir para a igreja para ter conforto. Não, meu irmão, você vai ter confronto. O primeiro confronto vai ser contra nós mesmos. Nós temos que confrontar a nossa carne a cada dia. E o segundo confronto é o nosso adversário. Você está achando que a partir do momento que você aceitou a Cristo é só vitória? Não, meu irmão. Vai ser muita guerra. Não se espante com o que eu vou dizer. Você pode até perder uma guerra, mas você jamais vai perder a batalha. Você pode até perder a guerra. Não. Você vai perder batalhas. Sabe por quê, irmão? O evangelho é isso. A gente ganha, mas a gente também perde. Então o evangelho, ele exige o que é uma transformação. E o evangelho que nós não esperamos a volta de Cristo, que evangelho que é esse? Nós não podemos perder essa esperança de que Jesus irá voltar para buscar a tua igreja. Então, uma igreja que se torna modelo é uma igreja que ela espera, ela vive ansiosamente esperando a vinda de Cristo. E nós precisamos ter isso. Olha aqui no versículo de número 2, capítulo de número 2, versículo de número 2, diz assim, ó: apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar o Evangelho de Deus. A irmã Gisele esteve ministrando aqui na quarta-feira, e ela falando assim que ela não tinha coragem de sair para anunciar o Evangelho. Só que, irmã Gisele, tem coisas que é o próprio Deus que vai ter que nos dar, porque se partir de nós não teremos coragem. Olha o que Paulo está dizendo aqui, ó: com a ajuda do nosso Deus tivemos coragem. Tem momentos na minha e na sua vida que se Deus não nos ajudar, nós não temos coragem, porque se for sozinho a gente não vai. Por isso Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus. Sem mim nada podeis fazer. Então há momentos na minha e na sua vida que se o Senhor não nos ajudar, meu irmão, nós não vai. Nós não vamos conseguir. Pois a nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus, para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas. O Evangelho não é para mim e para te agradar. Não pensa você achando que você vai sair da sua casa e eu vou lá no culto hoje porque vai ter uma palavra que vai me agradar. Depende. Se nós sairmos dispostos a mudar, a palavra vai ser agradável. Agora, se nós sairmos da nossa casa dispostos a não mudar, a palavra nunca será agradável. Só que o interessante é que Paulo está falando que a palavra que ele levava para aquela igreja não era para agradar as pessoas, mas era para agradar a Deus. Quando nós recebemos o convite para pregar,
ou para louvar, eu não tenho que ir. Será que a igreja vai gostar dessa palavra? Será que a igreja vai gostar desse louvor? Primeiro, o louvor não é para a igreja, o louvor é para o Senhor. Segundo, a palavra é para a igreja, mas quem manda é Deus. Amém? Então Paulo está dizendo assim, ó, as nossas palavras não foram para agradar pessoas, mas sim a Deus, que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação. Quantas são as pessoas que saem da igreja porque não foi bajulado? Porque veio na intenção de ser bajulado, queria que pegasse no colo. Não, tem que colocar um tapete vermelho aqui quando ela estiver entrando. Meu irmão, está no lugar errado. O evangelho não é lugar de bajulação. A Bíblia diz que Jesus estava fazendo um discurso, o discurso era pesado. E Jesus começa a falar, e aquela multidão começa assim, ir embora. A ponto de ficar somente os 12. E Jesus olha e fala assim: se vocês quiserem ir, pode ir também, porque eu não estou aqui para bajular ninguém não. Aí Pedro olha e fala assim: Senhor, para quem iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então, irmãos, evangelho que tem bajulação não tem transformação. Evangelho de bajulação não tem transformação. Ah, não tem que bajular ele aqui, senão ele vai sair do grupo de louvor. Não tem que bajular ele aqui, senão ele não vai querer mais. Irmãos, é sério mesmo, sério? A nossa mente é tão pequena de achar que Deus depende de nós para alguma coisa. Não, eu não vou fazer mais parte do diácono não, porque se não for eu, as coisas não andam. Meu irmão, uma certa vez um profeta, um homem tão usado, um homem que orou e fogo desceu, ele se escondeu e falou assim: Senhor, só tem eu, o Elias, só tem você? Eu tenho 7.000 que não se prostraram. Enquanto eu e você está achando que nós somos os únicos, o Senhor está falando: eu tenho mais quanto for necessário. Se você sair, não vai fazer diferença nenhuma. Mas sabe quando a pessoa tem esse... Sabe por que as pessoas ficam se crescendo desse jeito? É o evangelho de bajulação. Não, se você sair vai fazer falta. Se você sair, vai parar a obra. Não vai não, meu irmão. Não para. Não para. E ele diz assim, ó: nunca foi de bajulação, nem de pretexto para a ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano. Nunca. Amados, sabe por que nós nos decepcionamos com as pessoas? Porque nós sempre fazemos algo buscando reconhecimento. Às vezes a gente ajuda alguém, Marcão, e nós se decepcionamos, sabe por quê? Nós esperamos reconhecimento dela. Esperamos que ela agradeça, e muitas das vezes nem agradece. E aí a gente fica como? Chateado. Só que Paulo está dizendo aqui que o que ele fazia, ele não estava em busca de reconhecimento humano. Tiago, se não me falha a memória, João capítulo de número 12, versículo de número 13. Vamos ver o que Jesus diz. Não é essa parte, Tiago. Amados, o texto exato eu não recordo, mas Jesus diz assim, ó: aqueles que me sirvam, o meu Pai o honrará. Aqueles que me servem, o meu Pai o honrará. O que nós aprendemos isso? Quando você me serve, não espere honra minha. Quando eu te sirvo, eu não tenho que esperar honra sua, porque o meu Pai, quando você me serve, é o meu Pai que vai te honrar. Então Paulo está dizendo assim, ó: tudo que eu faço para vocês, eu não estou esperando reconhecimento humano. Sabe por quê? Muitas pessoas deixaram de servir a Deus porque ficaram esperando reconhecimento humano. Aí você vai
você vai falar para a pessoa, por que vocês são da igreja? Ah, porque o pastor não me reconhecia. Ah, não me reconheceram como pastor naquela igreja. Não me reconheceram como diácono naquela igreja. Já teve gente de sair daqui, irmão, sabe por quê? Dizendo ele que não estava sendo reconhecido. Entenda o que eu vou te falar nesta noite. Melhor ser reconhecido no céu do que reconhecido na terra. Melhor ser reconhecido no céu do que ser reconhecido na terra. Tem muita gente buscando reconhecimento na terra, mas lá no céu não tem reconhecimento nenhum. Cristiano, o que você está dizendo? É Jesus. Jesus disse que naquele dia muitos chegarão diante dele e falarão: Pai, em teu nome eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu profetizei. Eles eram reconhecidos na terra? Sim. Mas e lá no céu? Jesus disse: apartai-vos de mim, pois eu não vos... Aonde que nós estamos querendo buscar reconhecimento? É melhor ser reconhecido no céu. É melhor ser desconhecido na terra. Ô irmão, nunca vi você pregar. Não, irmão, fique em paz. Porque tem pessoas que acham que para ser conhecido você tem que estar com o microfone. Segura o que eu vou dizer. Quem serve só para ser visto nunca serviu. Quem serve só para ser visto nunca serviu. Porque quem serve só com o microfone, meu irmão, não está servindo, está se aparecendo. Estava ouvindo uma mensagem esses dias, e uma irmã chegou para o pastor e falou assim: pastor, você nunca mais me dá uma oportunidade para louvar? Aí o pastor falou assim: mas como assim? Você nunca mais me dá uma oportunidade? O pastor falou: irmã, tem alguma coisa errada aí. Não, pastor, você nunca mais me dá uma oportunidade. Ele falou: irmã, a nossa igreja aqui, ela já inicia com 3 hinos da harpa. Depois do hino da harpa ainda tem um grupo de louvor. Depois do grupo de louvor ainda tem mais pessoas ainda que têm oportunidades de você não conseguir louvar nenhuma vez. Sabe por quê, irmão? Estava atrás disso aqui. Porque quem vem para adorar não precisa de microfone. Quem vem para adorar ao Senhor não precisa de oportunidade. Sabe por que a oportunidade eu e você nós já temos? Que é o fôlego de vida. A Bíblia diz: tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Não é quem tem microfone, não, meu irmão. Não adore a Deus somente quando você está com o microfone na mão, não. Amém? Amém. Aí lá no versículo de número 10. Está funcionando, Thiago? Não? Eu estou olhando ali, ó. Está dando 7h20 ainda. É 7h20, isso mesmo. Jesus. Meu doido, mas o relógio está errado. Amém? No versículo de número 10 diz assim, ó: tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês e os que creem. Então, amados, o nosso comportamento tem que ser um comportamento santo, justo e irrepreensível. O nosso comportamento, nós temos que nos comportar como santos, como justos. Não é simplesmente ser bom, é ser justo. E ser justo, muitas das vezes as pessoas vão te chamar você de ruim. Não confunda, meu irmão. Ser justo e irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e sua glória. Olha que interessante. Paulo está dizendo que tratou aquela igreja como um pai trata seus filhos. E como é que o pai deve tratar o filho? Será que o pai tem que tratar o filho só consolando? Será que o pai tem que tratar o filho só exortando? Porque tem pai
que ele exorta, que ele consola, mas não dá o exemplo. Tem pai que só pensa em exortar, mas não quer consolar. Aí Paulo está dizendo que nós exortamos, nós consolamos, mas nós também damos o exemplo. Você lembra que a maior, vamos usar esse vocabulário, a maior treta, a maior guerra de Jesus era com quem? Com os fariseus. Porque os fariseus só queriam exortar, mas nunca davam o exemplo. Então, Deus como nosso Pai, no momento que precisar nos exortar, Ele vai nos exortar. No momento que precisar nos consolar, Ele vai nos consolar. E Ele sempre vai dar o exemplo. Para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de vocês, ao receberem a nossa parte, a receberem de nossa parte a palavra de Deus. Vocês aceitaram não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. E vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que as igrejas sofreram da parte dos judeus. Olha que interessante, Paulo está dizendo assim, ó, e vocês receberam da nossa parte a palavra de Deus, e vocês aceitaram, receberam e aceitaram a palavra do Senhor. É isso, mas que nós precisamos. Nós precisamos receber e aceitar. Quando é que eu recebo e aceito? É quando eu coloco em prática. Porque a palavra de Deus diz que se eu for somente um ouvinte e não um praticante, significa que eu não recebi, que eu não aceitei. E quando eu e você, nós viemos à igreja, nós viemos para aceitar a palavra, independente de como ela é ministrada, independente se ela é exortação ou se ela é consolo, nós temos que aceitar. Porque a palavra ela só vai produzir algo em mim e em você quando nós colocarmos ela em prática. É o que Paulo está dizendo. Olha o que Paulo está dizendo assim, ó. Mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em você, os que creem. Então a palavra de Deus, ela só tem poder na vida daqueles que creem. Aí tem gente que vem para a igreja e nada acontece, ela fala, mas sai dessa igreja, vai para outra, e vai para outra, e vai para outra. E o problema é pastor, o problema é igreja, o problema é a forma da liturgia de culto. Não, é que ela nunca aceitou a palavra, como ela verdadeiramente é. Sabe aqueles remédios que o médico receita para nós e fala assim, você tem que tomar ele desse jeito aqui, só que o remédio é ruim. Aí a gente não quer tomar o remédio do jeito que ele é, a gente quer diluir ele, vamos colocar água, mas a gente quer que ele faça o mesmo efeito, Cláudia. Esse remédio aí é muito ruim, eu vou pôr água. Dipirona é ruim demais, eu vou diluir ele na água. Mas que efeito que vai ter? Que efeito que vai ter a palavra de Deus se ela for diluída? Que efeito que vai ter a palavra de Deus se ela for adulterada? Eu preciso receber ela como verdadeiramente ela é. Eu gostando ou não gostando, ela vai ter que descer. Eu gostando ou não gostando, eu vou ter que aceitar. Porque ela só vai produzir eficácia. Ela só vai produzir resultado
quem aceitar como verdadeiramente ela é. Mas infelizmente, amados, nem todo mundo quer aceitar como verdadeiramente ela é. Tem gente que para aceitar, parece que você tem que ficar, sabe, fazendo. Não, meu irmão. E muitas das vezes a gente quer ficar, sabe, Cocó? Não, tem que. Não, meu irmão, a palavra tem que ser aceitada desse jeito, meu irmão. Cristiano, você está errado e o problema é seu. Ou você se apruma ou você desce. Meu irmão. Sabe por quê? Desculpa do que eu vou dizer. Nós estamos sendo a pior geração dos últimos tempos. Nós somos a geração que mais clama por milagres. Sabe por quê? Porque é a geração que mais quebra o princípio. Nós somos a geração que mais clamamos por milagre. Porque somos a geração que mais quebra o princípio. Porque somos a geração que mais quer adulterar a palavra. Aí o Senhor está nos mostrando, é assim, é assim, é assim. Aí ela fala, não, assim não. Vamos dar uma ajudinha. Vamos dar uma força para ser mais rápido, para ser mais fácil. Não tem evangelho fácil. Me desculpa, mas para entrar no céu não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Se nós quisermos entrar, só há um jeito. É aqui, ó. E não dá para adulterar. Não dá para adulterar. Porque no mundo como nós vivemos, tantas coisas são adulteradas. O alimento que nós comemos, ele é manipulado. O combustível que nós usamos no nosso veículo, ele é adulterado. E funciona, né? Só que isso aqui não tem como funcionar, meu irmão. A palavra de Deus adulterada não funciona. Você pode fazer o que for, se não tiver a palavra, não vai surgir efeito. Aí Jesus diz assim, ó: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Uma pergunta: por que tem pessoas que estão há muito tempo dentro da igreja e não se libertam? Por que tem pessoas que veio para a igreja? Quando eu falo igreja, não é somente aqui, mas porque tem pessoas que conviveram um tempo dentro da igreja e não está mais na igreja? Porque nunca foi liberto pelo Filho do Homem. Porque olha aqui, ó, se, possibilidade, se, amém? Essa palavra se é uma possibilidade, não é uma certeza. Mas não é a possibilidade de que Deus pode me libertar, é a possibilidade de eu querer ser liberto. Amém? Amém. Não é que Jesus não pode me libertar, eu preciso querer ser liberto. Então tem muitas pessoas que continuam dentro da igreja, que já saíram da igreja, já voltaram para a igreja e não é livre, não é liberto. Por quê? Não quer a palavra como ela é. Ele não quer ser liberto. Aí, Deus, Ele não é um ditador. Ele não vai me libertar e te libertar daquilo que nós não queremos ser libertos. O povo que era escolhido de Deus, Israel, quantas das vezes Israel voltava a praticar aquilo que Deus abominava? O povo que Deus tirou do Egito, da terra de escravidão, o povo preferiu voltar. E dura coisa é isso, meu irmão. É Deus nos libertar e nós queremos voltar para a escravidão. A Bíblia diz que é semelhante a um cão que vomita e volta a comer seu vômito. Olha o nível de comparação que a Bíblia dá.
que aquele que foi liberto e quis voltar a praticar as obras imundas é semelhante a um cão que vomita e volta a comer o seu próprio vômito. Isso é para nós refletirmos, amados. Só você sabe de onde Deus te tirou. Só você sabe o que você já passou. E eu não estou aqui para te acusar, para te condenar, não. Eu só estou aqui para te alertar. Assim como o Senhor também vem me alertando na palavra. Você vai querer voltar para lá? Você vai querer voltar a praticar aquelas coisas? Você vai querer voltar a fazer aquilo que você fazia? Então, amados, vamos aceitar a palavra como ela é. Amém? Amém. Não vamos pedir para, adultera a palavra aí. Põe um negócio, põe um tempero a mais aí. Não. O tempero é esse. Não tem como mudar. Amém? Então, amados, essa é a palavra de Deus para nós esta noite. Glória essa oportunidade de Jesus. Louvado seja Deus por esse alimento, né, nessa noite, por esse banquete. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, nós temos